A poeira fina e avermelhada do morro da Estrela Cadente era a primeira coisa que Sofia sentia pela manhã, e a última que provava à noite. Subia do chão de terra batida, dançava nos feixes de sol que se esgueiravam pelas frestas do seu barraco de tijolos aparentes e assentava-se sobre tudo uma camada teimosa de realidade. A favela, para ela, não era um amontoado de casas precárias empilhadas na encosta de um morro carioca. Era um organismo vivo, pulsante. Tinha um ritmo próprio, uma sinfonia caótica de funk vazando das caixas de som, de risadas de crianças jogando bola no campinho improvisado, do pregão do vendedor de sacolé e das conversas que atravessavam as vielas estreitas como rios de vozes. Sofia Almeida, aos 17 anos, era uma observadora silenciosa dessa orquestra. Magra, de cabelos escuros e cacheados, que teimavam em emoldurar um rosto de traços finos e olhos que pareciam guardar segredos vastos. Ela se movia pela comunidade com uma graça discreta. Ajudava a mãe, Dona Lúcia, a carregar as compras do mercado na base do morro, uma subida íngreme que tirava o fôlego dos despreparados. Escutava as histórias da avó Vó Maria, cujas mãos enrugadas teciam crochê e narrativas de um tempo em que o morro era só mato e promessas. E observava o irmão mais velho, Jonas, com uma mistura de amor e apreensão, vendo-o ser engolido pela gravidade da rapaziada, pelo brilho fácil de correntes de prata e pela promessa de um respeito que nunca vinha de graça. A sua família era o seu epicentro. Dona Lúcia, uma mulher de fibra, cujo cansaço se manifestava nas linhas finas ao redor dos olhos, trabalhava como diarista em apartamentos na Zona Sul. O seu amor por Sófia era feroz, prático e expresso em pratos de arroz com feijão e na insistência para que a filha tivesse um futuro, um emprego de carteira assinada. Jonas, 2 anos mais velho, tinha a urgência do mundo no olhar. Abandonara a escola para fazer corres, pequenos trabalhos que mal pagavam as suas contas e que o deixavam cada vez mais distante, um satélite em órbita perigosa. Vó Maria era a âncora, o centro de gravidade da pequena família. Era nos seus contos, salpicados de sabedoria popular e de uma fé serena, que Sofia encontrava um refúgio. Mas o verdadeiro santuário de Sofia era a laje. A laje de cimento rachado, com vergalhões expostos e um tanque de água azul, era o seu observatório particular. Era lá, depois que a casa adormecia e a sinfonia do morro diminuía para um zumbido baixo, que ela desdobrava o seu segredo. A sua paixão não era pelos bailes funk, nem pelos rapazes do campinho de futebol. A sua paixão estava a bilhões de quilômetros de distância. Eram as estrelas. Desde pequena, Vó Maria lhe apontava as 3 Marias, a Cruz do Sul, e contava histórias sobre como cada estrela era um olho de um antepassado a zelar por eles. Para Sofia, porém, aquilo era mais do que folclore. Era uma ciência, uma matemática de beleza incompreensível. Com um livro de astronomia velho, de páginas amareladas e capa rasgada, que encontrara numa caixa de doações, ela aprendeu a nomear as constelações, a diferenciar um planeta de uma estrela, a sonhar com nebulosas e galáxias distantes. O céu noturno sobre o Morro da Estrela Cadente era o seu oceano. As luzes da cidade do Rio de Janeiro, um tapete cintilante lá embaixo, eram uma pálida imitação do cosmos. A poluição luminosa era o seu inimigo, mas ela aprendera a encontrar as joias celestes, mesmo através do véu alaranjado que cobria a cidade. Ali, na laje, com o cheiro de chuva na terra subindo do chão e o som abafado de um samba distante, Sofia não era apenas uma menina da favela. Ela era uma exploradora, uma viajante do universo, e o seu pequeno barraco era a sua nave espacial. A sua paixão,
Era um segredo porque parecia um delírio, uma fantasia demasiado grande para caber nas vielas estreitas da sua realidade. Falar em supernovas quando a preocupação era o preço do gás parecia um luxo, quase uma ofensa. Então ela guardava o universo para si, um cosmos interior que se expandia a cada noite. Numa terça-feira chuvosa, quando o cheiro de terra molhada se misturava ao do café coado por Dona Lúcia, o catalisador para sua jornada apareceu não como um cometa flamejante, mas como uma folha de papel A4, úmida e amarrotada. Estava pregada no mural de cortiça da sua escola pública, um lugar que Sofia geralmente ignorava, cheio de avisos sobre piolhos e datas de provas. Mas algo naquele cartaz a fez parar. As cores eram desbotadas, mas as palavras saltavam. Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA. E, mais abaixo, em letras menores, a frase que fez o seu coração tropeçar. Prêmio para o primeiro lugar nacional. Bolsa de Estudos Integral para o curso de Física, com ênfase em Astrofísica na UFRJ. A UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para Sofia, era um lugar tão distante e mítico quanto a nebulosa de Órion. Era um palácio do saber. Um universo paralelo habitado por pessoas que não precisavam se preocupar com a próxima conta de luz. A bolsa de estudos não era apenas uma ajuda financeira, era um portal, uma passagem para outro mundo. Por um instante, o barulho do corredor da escola desapareceu. Os gritos, as risadas, o arrastar de cadeiras, tudo se dissolveu num silêncio profundo. Sofia sentiu uma vertigem, uma mistura de pavor e euforia. Era como olhar para um buraco negro, aterrorizante, irresistível, uma força que a puxava para um destino desconhecido. Ela arrancou o pequeno canhoto com o site para inscrição, dobrou-o cuidadosamente e guardou-o no bolso da calça jeans, surrada como se fosse um fragmento de meteorito, um pedaço de um outro mundo que caíra nas suas mãos. Aquele pedaço de papel não era uma simples oportunidade, era um desafio. O universo que ela tanto amava de longe estava a acenar-lhe, a perguntar se ela tinha coragem de tentar alcançar. Lô, naquela noite, na laje, as estrelas não pareciam distantes e frias. Pareciam faróis a guiar um caminho que começava ali, no topo de um morro no Rio de Janeiro. A jornada de Sofia tinha acabado de começar. O entusiasmo inicial de Sofia colidiu com a dura realidade do Morro da Estrela Cadente, com a força de um asteroide a atingir um planeta frágil. A primeira barreira foi o silêncio, ou melhor, a falta dele. O seu barraco, com 2 cômodos e um banheiro, era o epicentro da vida da sua família. Para estudar, ela precisava de um refúgio que simplesmente não existia. Tentou a mesa da cozinha, mas era ali que Dona Lúcia costurava para fora, o zumbido incessante da máquina de costura a competir com o som da novela que Vó Maria assistia na pequena televisão de tubo. Tentou o seu quarto, um cubículo que dividia com a avó, mas as paredes finas eram como papel e as conversas, as discussões e as risadas dos vizinhos invadiam o espaço sem cerimônia. O funk que ecoava das casas próximas não era uma trilha sonora, era uma parede de som que fazia os seus livros de física tremerem. A segunda barreira foi o dinheiro. A inscrição para a Olimpíada era gratuita, um pequeno milagre, mas a preparação exigia recursos que a família Almeida não possuía. Os livros recomendados no site da OBA eram caros, objetos de luxo de um mundo acadêmico que não levava em conta o orçamento de uma diarista. "Minha filha, R$ 70 num livro?" disse Dona Lúcia, a voz mansa, mas firme. O cansaço a pesar nos seus ombros. "Isso é a compra da semana, Sofia. A gente não pode." Sofia não insistiu. A culpa que sentiu foi aguda, como uma pontada.
Como podia justificar o seu sonho quando a realidade exigia feijão e arroz? A solução foi a biblioteca pública no centro da cidade, uma viagem de 1 hora e 2 autocarros. Era o seu oásis, com ar-condicionado e o cheiro abençoado de papel velho. Mas as suas portas fechavam às 6 da tarde, e muitos dos livros de que precisava estavam sempre emprestados ou simplesmente não existiam nas suas prateleiras poeirentas. A internet, o vasto universo de conhecimento, era outra fronteira. Em casa, não tinham. A lan house perto do ponto final do autocarro cobrava por hora, e cada minuto que passava era um lembrete do dinheiro que não tinha. Mas o obstáculo mais doloroso não era material. Era o ceticismo, uma névoa densa que emanava daqueles que ela mais amava. Não era por maldade. Era por proteção, por um pragmatismo forjado na dificuldade. Astronomia, filha? Que trabalho você vai arrumar com isso? Olhar para o céu? Perguntava Dona Lúcia enquanto dobrava a roupa lavada. Você tem que pensar em algo que dê dinheiro. Um curso técnico, talvez. Jonas era mais direto. Tá maluca, maninha? Isso é coisa de rico. Acorda para a vida. Nosso corre é outro, dizia ele, com um sorriso de escárnio que não escondia a sua própria desilusão. A sua melhor amiga, Bia, tentava apoiar, mas não compreendia. Pô, Sofia, vamos no baile hoje. Deixa esses livros aí. Você estuda demais, vai ficar doida. Cada um desses comentários era uma pequena pedra atirada contra a sua determinação. Eles não viam o que ela via. Para eles, as estrelas eram apenas pontos de luz. Para ela, eram destinos, eram respostas, eram a prova de que existia algo maior do que as vielas lamacentas e as promessas não cumpridas do asfalto. A solidão era a sua companheira constante. Ninguém no seu mundo partilhava da sua fascinação. Sentia-se como um astrônomo a tentar descrever as cores de uma nebulosa a um mundo de daltônicos. A luta inicial de Sofia era silenciosa, interna e implacável. Era uma batalha travada na mesa da cozinha, no balanço do autocarro, nas filas da biblioteca. Era a luta para manter uma pequena chama de esperança acesa no meio de um vendaval de realidade. A sua busca por um livro específico, Fundamentos da Mecânica Celeste de um autor quase esquecido, levou-a a descer o morro e a aventurar-se por bairros que normalmente só via da janela do autocarro. Foi assim que, por indicação de um funcionário da biblioteca pública, ela encontrou o Astrolábio, um sebo pequeno e abarrotado, espremido entre uma borracharia e uma padaria numa rua tranquila de Santa Teresa. O lugar cheirava a poeira, a papel antigo e a algo mais, um cheiro de tempo e conhecimento esquecido. Pilhas de livros erguiam-se do chão como estalagmites, formando labirintos estreitos. Atrás de um balcão coberto de volumes abertos e de uma chávena de chá fria, estava um homem de cabelos brancos e desgrenhados, óculos de aros grossos pousados na ponta do nariz e um ar de quem preferia a companhia dos livros à das pessoas. Pois não, disse ele, sem levantar os olhos de um livro de capa dura. A sua voz era grave, com um resquício de formalidade acadêmica. Com licença, senhor, estou à procura de um livro. Fundamentos da Mecânica Celeste, disse Sofia. A voz quase um sussurro, intimidada pelo ambiente e pela figura do homem. Ele finalmente ergueu o olhar. Os seus olhos, por trás das lentes grossas, eram aguçados e inquisidores. Obra rara, fora de catálogo há décadas. Por que uma menina como você quereria um livro desses? Não é leitura de praia. A sua pergunta não era curiosa, era um teste. Sofia sentiu-se desafiada. É para um estudo sobre as perturbações na órbita de Urano e a descoberta de Neptuno. O livro tem um apêndice com os cálculos originais de Le Verrier que não encontro em mais lado nenhum. A resposta dela:
pairou no ar poeirento da loja. O homem tirou os óculos lentamente e pousou-os sobre o livro. Ele olhou para Sofia, mas desta vez o seu olhar não era de desdém, mas de uma surpresa genuína. Você sabe quem foi Le Verrier? O homem que descobriu um planeta com a ponta de uma caneta, respondeu ela, citando a famosa frase que lera algures. Um esboço de sorriso formou-se nos lábios do homem. Interessante. A maioria dos jovens da sua idade mal sabe o nome dos planetas. Ele levantou-se, as suas articulações a estalarem em protesto. Meu nome é Ramiro. Professor Ramiro. Ele não disse do que era professor ou onde. Espere aqui. Ele desapareceu por trás de uma estante, e Sofia ouviu o som de livros a serem arrastados e de um espirro abafado. Minutos depois, ele voltou com um volume de capa de tecido azul, desbotado pelo sol. Era o livro. Ele entregou-lhe e Sofia segurou-o com a reverência de quem segura um artefacto sagrado. Não está à venda, disse o professor Ramiro, antes que ela pudesse perguntar o preço. Mas pode levá-lo, emprestado, com uma condição. Volte daqui a uma semana e me explique a lei da gravitação universal de Newton usando apenas as suas 3 leis do movimento como ponto de partida, sem citar a maçã. Sofia ficou boquiaberta. Era o desafio mais estranho e maravilhoso que já recebera. Era mais do que um empréstimo, era um convite. Aquele homem, um completo estranho, via. Ele não via uma menina da favela, uma futura diarista ou um caso perdido. Ele via uma mente curiosa. Sofia voltou uma semana depois, e na semana seguinte, e em todas as semanas que se seguiram. O professor Ramiro, como ela veio a descobrir aos poucos, era um ex-professor de astrofísica da UFRJ, afastado por diferenças irreconciliáveis com a direção do departamento. Um eufemismo para uma carreira destruída por políticas acadêmicas e por uma teimosia em defender teorias impopulares. O sebo era o seu exílio autoimposto. Em Sofia, ele encontrou algo que pensava ter perdido para sempre. Um eco da sua própria paixão, uma mente virgem e ávida por conhecimento. Ele tornou-se o seu mentor. Não lhe deu respostas fáceis. Em vez disso, deu-lhe problemas para resolver, livros para ler e perguntas que a mantinham acordada à noite. Ele emprestou-lhe um pequeno telescópio refrator, velho e empoeirado, ensinando-a a limpá-lo, a alinhá-lo e a usá-lo para ver as crateras da Lua e os anéis de Saturno. Pela primeira vez, Sofia não estava sozinha no seu universo. Tinha encontrado uma estrela-guia, um velho professor desacreditado que, no seu exílio poeirento, lhe ofereceu a chave para o cosmos. Com a orientação do professor Ramiro, o universo de Sofia começou a organizar-se. A sua paixão, antes um caos de curiosidade, ganhou estrutura e método. As sessões no sebo O Astrolábio tornaram-se o ponto alto das suas semanas. Ele não era um professor convencional. Desafiava-a com enigmas, forçava-a a deduzir conceitos em vez de simplesmente memorizá-los. A ciência não é sobre saber as respostas, Sofia. É sobre saber fazer as perguntas certas, repetia ele, enquanto desenhava diagramas em folhas de papel amareladas. A primeira pequena vitória de Sofia foi a aprovação na fase online da OBA, uma prova de múltipla escolha que testava conhecimentos gerais de astronomia. Quando viu seu nome na lista de classificados, um grito de alegria ficou preso na sua garganta. Correu para a laje, o seu santuário, e olhou para o céu como se agradecesse a cada estrela individualmente. Aquele pequeno aprovada no ecrã do computador da Lan House era mais do que uma palavra, era uma validação. Era a prova de que o seu esforço, as horas no autocarro, o dinheiro contado para a internet não tinham sido em vão. Quando contou ao professor Ramiro, ele apenas acenou com a cabeça, um brilho de orgulho nos seus olhos cansados. É o primeiro passo.
A parte fácil. Agora começa o trabalho de verdade. O seu elogio era contido, mas para Sofia valia mais do que qualquer aclamação. O desafio seguinte que ele lhe propôs foi consertar o velho telescópio refrator que lhe emprestara. Uma das lentes da ocular estava solta e o mecanismo de focagem estava emperrado. Um astrônomo precisa de conhecer a sua ferramenta, disse ele. Durante dias, Sofia debruçou-se sobre o instrumento. Com a ajuda de tutoriais que assistia na Lan House e de uma intuição mecânica que não sabia que possuía, desmontou a ocular, limpou as lentes com um cuidado cirúrgico e, usando um pouco de óleo que conseguiu com um vizinho que consertava motas, soltou o mecanismo de focagem. A noite em que conseguiu apontar o telescópio reparado para a lua foi mágica. Chamou a mãe e a avó para a laje. Vem ver, mãe, vó! Dona Lúcia aproximou-se, cética, mas curiosa. Olhou pela ocular e o seu fôlego prendeu-se. Meu Deus, parece que dá para tocar, sussurrou ela, maravilhada ao ver as crateras e os mares lunares com uma clareza que nunca imaginara ser possível. Vó Maria olhou em seguida, e os seus olhos encheram-se de lágrimas. É o olho de Deus, minha neta. Que coisa linda! Aquele foi um momento de viragem. Pela primeira vez, a sua família não via apenas livros e números. Viam a lua. Viam a beleza que encantava Sofia. O seu universo secreto começara a partilhar a sua luz. A notícia espalhou-se pela vizinhança. Crianças curiosas vinham à sua porta a perguntar se podiam ver a lua de perto. Sofia, tímida mas feliz, montava o seu pequeno telescópio na laje e mostrava-lhe Saturno, Júpiter e as suas luas. Tornou-se a menina das estrelas do morro. O progresso nos estudos também era notável. Com a orientação de Ramiro, ela devorava livros sobre relatividade, cosmologia e física de partículas. Conceitos que antes pareciam abstrações impenetráveis, como a curvatura do espaço-tempo e a matéria escura, começaram a fazer sentido. Ela começou a desenvolver o seu projeto para a fase final da Alba, um estudo sobre estrelas variáveis do tipo Cefeida como velas padrão para medir distâncias intergalácticas. Era um tema ambicioso, complexo. Você tem certeza disso, Sofia? Perguntou Ramiro, uma sobrancelha erguida. É um tema de nível de pós-graduação. Eu sei, respondeu ela, a determinação a brilhar nos seus olhos. Mas é fascinante a ideia de que podemos medir o universo usando a pulsação de uma estrela. É como se o cosmos tivesse o seu próprio coração a bater. A sua resposta impressionou-o profundamente. Ele viu nela não apenas uma aluna brilhante, mas uma futura cientista, alguém com a capacidade de ver a poesia na matemática do universo. Sofia ganhava confiança a cada dia. As pequenas vitórias, a prova online, o telescópio consertado, o brilho nos olhos das crianças da sua comunidade, a compreensão crescente da sua família e, acima de tudo, a aprovação silenciosa do seu mentor eram o combustível que a impulsionava. Estava a construir a sua própria constelação de sucessos, uma estrela de cada vez, iluminando um caminho que antes parecia mergulhado na escuridão total. Justamente quando Sofia sentia que a sua trajetória estava finalmente a alinhar-se com as estrelas, o seu universo doméstico implodiu. O ponto de crise não chegou como um evento cósmico grandioso, mas como uma batida seca e urgente na porta do barraco, tarde da noite. Eram dois homens que Sofia conhecia de vista, capangas do dono do morro, o chefe do tráfico local. A sua presença na soleira da porta trouxe um frio que nada tinha a ver com a brisa da noite. Eles não precisaram de dizer muito. Procuravam por Jonas. Havia uma dívida, uma grande, que precisava de ser resolvida. O mundo de Sofia desabou.
Jonas, que não aparecia em casa há 2 dias, tinha se envolvido mais fundo do que qualquer um imaginava. A dívida era astronômica para os padrões da família, uma quantia que eles não conseguiriam juntar nem em anos de trabalho. A ameaça não foi explícita, mas pairava no ar, pesada e sufocante. A segurança da sua família estava em jogo. Dona Lúcia desmoronou. O seu rosto, sempre marcado pela preocupação, agora era uma máscara de puro terror. Vó Maria rezava baixinho no canto da sala, o seu terço a deslizar pelos seus dedos trêmulos. Sofia sentiu o chão a desaparecer sob os seus pés. Os seus livros, os seus cálculos sobre as estrelas cefeidas, tudo pareceu subitamente fútil, trivial, um luxo de um mundo que já não era o seu. A responsabilidade caiu sobre os seus ombros com o peso de um planeta. Ela era a única, além da mãe, que podia fazer alguma coisa. Sem hesitar, tomou uma decisão que lhe partiu o coração. No dia seguinte, não foi para a biblioteca, foi procurar trabalho. Conseguiu um segundo emprego como faxineira num pequeno hotel, dobrando os turnos, a juntar-se à sua mãe na luta diária pela sobrevivência. As suas mãos, que antes deslizavam por equações e lentes de telescópio, agora seguravam baldes e esfregonas. O cheiro de lixívia substituiu o de livros velhos. Os seus estudos foram a primeira coisa a ser sacrificada. Os livros foram empilhados num canto, a acumularem a poeira vermelha do morro. As noites na laje foram substituídas por um cansaço tão profundo que mal conseguia manter os olhos abertos. O prazo final para a submissão do projeto da OBA aproximava-se como um planeta em rota de colisão, e ela não podia fazer nada a não ser observar, impotente. A visita mais difícil foi ao sebo o astrolábio. Com os olhos inchados pela falta de sono e pela tristeza, ela explicou a situação ao professor Ramiro. Devolveu-lhe o telescópio e os livros emprestados. Eu não posso mais, professor. A minha família precisa de mim. Eu tenho que desistir. Ramiro ouviu em silêncio, o seu rosto uma tela indecifrável. Não houve repreensão, nem discursos de incentivo. Apenas uma tristeza profunda e silenciosa. Eu entendo, Sofia, disse ele. A sua voz mais baixa do que o normal. A vida, por vezes, tem uma gravidade demasiado forte. Para Sofia, aquelas palavras foram a confirmação do seu fracasso. O seu sonho, que parecera tão próximo, tão palpável, estava a ser sugado por um buraco negro de realidade. A crise familiar não ameaçava apenas os seus estudos. Ameaçava destruir a própria essência de quem ela estava a tornar-se. A menina das estrelas fora forçada a olhar para o chão, e o caminho à sua frente parecia ser apenas de terra batida, poeira e escuridão. Tudo pelo que lutara estava a desfazer-se, e a esperança era uma estrela distante, a apagar-se rapidamente no seu céu pessoal. A escuridão que envolveu a família Almeida parecia impenetrável, mas no Morro da Estrela Cadente, a comunidade funcionava como uma nebulosa, onde as estrelas individuais, mesmo as mais fracas, partilhavam a sua luz. A notícia da situação de Jonas e do sacrifício de Sofia espalhou-se pelas vielas, não como uma fofoca, mas como um chamado silencioso à ação. Foi Vó Maria, com a sua sabedoria ancestral e a sua rede de amizades construída ao longo de décadas, quem acendeu a primeira faísca. Ela conversou com Dona Marlene da padaria, com seu Jorge do bar, com a pastora da igreja evangélica na esquina. Seu Jorge, um homem corpulento de coração igualmente grande, foi quem teve a ideia. A gente vai fazer uma feijoada beneficente aqui no bar, para ajudar a Lúcia, para ajudar a nossa menina das estrelas. A ideia pegou. A comunidade que tantas vezes se sentira impotente diante das dificuldades, agarrou-se àquela oportunidade de fazer a diferença. O mutirão formou-se de maneira orgânica. As mulheres juntaram-se na cozinha do bar para preparar a feijoada, cada uma trazendo o que podia. 1 quilo de feijão,
um pedaço de paio, o seu tempero secreto. Os homens montaram as mesas na pequena praça em frente. Improvisaram um palco para uma roda de samba. Bia, a amiga de Sofia, mobilizou os jovens, criando cartazes escritos à mão e divulgando o evento. Sofia observava tudo, atônita e comovida. As mesmas pessoas que antes olhavam para os seus sonhos com ceticismo, agora estavam a trabalhar juntas para salvá-los. Eles não estavam apenas a angariar dinheiro para uma dívida. Estavam a investir nela. Estavam a dizer, com as suas ações, que o seu sonho era importante, que era um sonho de todos eles. O dia da feijoada foi uma celebração da resiliência. O cheiro de feijão, cozinhando lentamente, misturava-se com o som do pandeiro e do cavaquinho. A comunidade inteira compareceu. No final do dia, quando seu Jorge entregou a Dona Lúcia uma caixa de sapatos pesada com o dinheiro arrecadado, a quantia era suficiente para negociar e saldar a dívida de Jonas. A crise imediata fora resolvida, não por um milagre, mas pela força da solidariedade. Com a família em segurança, a comunidade voltou a sua atenção para Sofia. O prazo final da oba estava a menos de uma semana de distância. "Agora é a sua vez, menina", disse seu Jorge, com um tapinha no ombro dela. "Vai lá e mostra para eles do que a gente do morro é feito." O apoio era avassalador. Bia montou um cronograma de estudos para ela. Os vizinhos certificavam-se de que o som da música estava baixo durante as horas em que ela precisava de se concentrar. Seu Jorge ofereceu-lhe a sala dos fundos do seu bar, silenciosa e com uma mesa grande, para que ela pudesse trabalhar no seu projeto. E então, numa tarde, uma figura inesperada subiu as vielas do morro. Era o professor Ramiro. Era a primeira vez que ele ia até lá. Trazia consigo uma caixa de papelão. "Pensei que pudesse precisar disto", disse ele. A sua formalidade habitual, um pouco desajeitada no ambiente da favela. Dentro da caixa estavam os livros, o telescópio e um projetor antigo. "A gravidade da vida é forte, Sofia. Mas lembre-se, os foguetes são projetados para vencê-la." Aquele gesto reacendeu a chama em Sofia. Com o apoio renovado do seu mentor e de toda a sua comunidade, ela mergulhou no seu projeto com uma intensidade febril. As noites foram passadas a refazer cálculos, a preparar diapositivos, a praticar a sua apresentação na sala dos fundos do bar para uma plateia de amigos e vizinhos que, mesmo sem entender uma palavra sobre cefeidas, aplaudiam com entusiasmo. O dia do clímax chegou. A apresentação final seria no auditório principal do Observatório Nacional, no campus da UFRJ. Sofia, vestida com a melhor roupa que tinha, sentia-se pequena e deslocada no ambiente solene. A sua plateia era composta por professores universitários, cientistas e os outros finalistas, jovens de escolas particulares, com seus blazers e a sua confiança inabalável. Quando seu nome foi chamado, as suas pernas tremeram. Caminhou até ao pódio e por um instante o medo paralisou-a. As luzes eram fortes, os rostos na plateia, sérios. Então ela respirou fundo e lembrou-se do porquê de estar ali. Não estava sozinha. Carregava consigo o esforço da sua mãe, a fé da sua avó, a redenção do seu irmão, o incentivo do seu mentor e a esperança de toda uma comunidade. Ela começou a falar. E a sua voz, no início trêmula, tornou-se firme e apaixonada. Ela não falou apenas de estrelas variáveis e de distâncias cósmicas. Falou sobre como, da laje do Morro da Estrela Cadente, a Via Láctea parecia um caminho de casa. Falou sobre como a luz de uma estrela que viajou milhões de anos para chegar até nós era um símbolo de esperança e persistência. Ela conectou a ciência abstrata à sua realidade vivida, a resiliência de uma estrela pulsante à resiliência do seu povo. Usou toda a sua paixão,
toda a sua resiliência e todo o conhecimento que lutara tanto para adquirir. Ao final da sua apresentação, o silêncio no auditório foi quebrado por um aplauso espontâneo e caloroso que pareceu durar uma eternidade. Naquele momento, independentemente do resultado, Sofia já tinha vencido o seu maior desafio. Tinha encontrado a sua voz e usado-a para unir os seus dois mundos, o morro e as estrelas. A espera pelo anúncio do resultado foi uma tortura lenta. Sofia sentou-se na primeira fila, as suas mãos a suarem, o seu coração a bater num ritmo descompassado que ecoava a pulsação das estrelas sobre as quais acabara de falar. Cada segundo parecia uma hora. Finalmente, o diretor do observatório, um homem de ar distinto, subiu ao palco, segurando um envelope. Ele fez um discurso sobre o futuro da ciência no Brasil, sobre a importância de incentivar jovens talentos, mas as suas palavras eram apenas um ruído de fundo para Sofia. E o primeiro lugar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, ganhador da Bolsa Integral para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, é para o projeto Velas Padrão, medindo o cosmos a partir de casa. O diretor fez uma pausa dramática. O coração de Sofia parou. De Sofia Almeida, da Escola Municipal Machado de Assis. Por um momento, o nome não fez sentido. Parecia pertencer a outra pessoa. Então, a realidade penetrou, uma onda de choque de pura alegria e incredulidade. O auditório irrompeu em aplausos. Alguém a cutucou suavemente. Era o professor Ramiro, sentado ao seu lado com um sorriso genuíno a iluminar-lhe o rosto pela primeira vez. Vá, menina. É seu. Sofia subiu ao palco como se estivesse a flutuar. Apertou a mão do diretor, recebeu o troféu pesado e o envelope com a carta de aceitação da universidade. Olhou para a plateia. E por trás das luzes, só conseguia ver os rostos da sua comunidade. A imagem da feijoada, o som do samba, o cheiro de casa. A volta para o Morro da Estrela Cadente foi surreal. Assim que o autocarro a deixou no pé do morro, ela ouviu, primeiro, um murmúrio, depois fogos de artifício a explodirem no céu, competindo com as estrelas. À medida que subia, as pessoas saíam das suas casas, a aplaudir, a assobiar, a gritar o seu nome. É a Sofia! Ela conseguiu! A comunidade inteira estava à sua espera. Havia um bolo na mesa de seu Jorge, música a tocar e uma faixa improvisada que dizia Nossa Estrela, Sofia. Dona Lúcia foi a primeira a abraçá-la. O seu abraço não era de alívio, mas de um orgulho tão imenso que parecia que ia transbordar. Pela primeira vez, Sofia viu a sua mãe chorar de alegria. Vó Maria beijou-lhe a testa, os seus olhos a brilharem. Eu sempre soube, minha neta. As estrelas escreveram o seu destino. Jonas estava lá no fundo envergonhado, mas com um olhar de admiração e respeito que valia mais do que qualquer palavra. Ele aproximou-se e deu-lhe um abraço desajeitado. Parabéns, maninha. Você é foda. A celebração durou até tarde. Não era apenas a vitória de Sofia, era um triunfo coletivo. Era a prova de que era possível. Que um dos seus, uma menina que cresceu naquelas vielas, podia alcançar as estrelas. Sofia, com o troféu na mão, sentia uma gratidão que a preenchia por completo. O seu sonho não fora alcançado apesar da sua origem, mas por causa dela. Fora a dureza do morro que lhe dera a resiliência, a solidariedade da sua gente que lhe dera força na hora da crise, e a beleza contrastante do céu visto da sua laje que lhe dera a inspiração. Naquela noite, no Morro da Estrela Cadente, uma nova estrela nascera, não no céu, mas entre eles. E a sua luz era um farol de esperança para todos, 10 anos depois. O ar da noite no deserto do Atacama era frio, fino e incrivelmente límpido.
A Via Láctea estendia-se sobre o céu como um rio de diamantes derramados sobre veludo negro, uma visão tão avassaladora que ainda lhe tirava o fôlego. Adra. Sofia Almeida ajustou o foco do gigantesco telescópio do observatório, o seu santuário profissional. As suas mãos moviam-se com a familiaridade de quem passara a última década a conversar com o cosmos na sua própria linguagem, a da luz e da matemática. Ela não era mais a menina tímida da laje. Era uma astrofísica respeitada, uma das líderes de uma equipa internacional que estudava a energia escura. A sua jornada levara-a da UFRJ a um doutoramento no estrangeiro. E, finalmente, a um dos melhores lugares do mundo para se observar o céu. Mas ela nunca se esquecera de onde viera. O pó vermelho do Morro da Estrela Cadente estava impregnado na sua alma, um lembrete constante da sua órbita original. A sua maior conquista, ela sentia, não estava nos artigos que publicara ou nos prêmios que recebera. Estava num projeto que nascera do seu coração e da sua história, a Fundação Estrelas da Favela. Todos os anos, durante as suas férias, ela voltava ao Rio de Janeiro, não para descansar, mas para trabalhar. A fundação levava ciência, tecnologia e, claro, astronomia para jovens de comunidades carentes de todo o Brasil. Construíam telescópios com materiais reciclados. Organizavam feiras de ciências, davam bolsas de estudo para os que, como ela, só precisavam de uma oportunidade. Hoje, ao seu lado no observatório, estava um grupo de 10 jovens do seu projeto, os vencedores do concurso anual. Os seus olhos brilhavam com uma mistura de espanto e reverência, a mesma que ela sentira ao olhar pela primeira vez através do velho refrator do professor Ramiro. Aquela mancha difusa, estão a ver? Disse Sofia, apontando para o monitor que exibia a imagem captada pelo telescópio. É a nebulosa da Tarântula, na Grande Nuvem de Magalhães. É um dos maiores berçários de estrelas que conhecemos. Ali, neste exato momento, milhares de novos sóis estão a nascer. Uma jovem de cabelos trançados, vinda de uma comunidade de Salvador, olhava para a imagem hipnotizada. Quer dizer que as estrelas também nascem? Perguntou ela, a sua voz cheia de assombro. Sofia sorriu. Era aquela pergunta, aquele momento de descoberta que fazia tudo valer a pena. Sim, elas nascem a partir de nuvens de gás e poeira como esta. A gravidade junta a matéria, a pressão e a temperatura aumentam no centro, até que, bum! A fusão nuclear começa. Uma estrela acende-se. Ela olhou para os rostos atentos à sua volta. Viu a si mesma em cada um deles. Viu a mesma fome de conhecimento, o mesmo desejo de olhar para cima e sonhar com algo maior. Refletiu sobre a sua própria jornada. Uma trajetória improvável, governada tanto pelas leis da física social quanto pelas da astrofísica. Percebeu que o professor Ramiro, que falecera pacificamente alguns anos antes, deixando-lhe o seu amado sebo de herança, não lhe ensinara apenas sobre o universo. Ensinara-lhe que o conhecimento era uma forma de libertação, uma força capaz de vencer a mais poderosa das gravidades, a das circunstâncias. A sua comunidade, com a sua feijoada e o seu apoio inabalável, ensinara-lhe que nenhuma estrela brilha sozinha. As galáxias são aglomerados e a força vem da união, e a sua família, com os seus medos e o seu amor feroz. Fora a sua âncora, o seu ponto de referência, o centro do seu sistema solar pessoal. Mais tarde, do lado de fora, sob o céu deslumbrante do Atacama, Sofia ajudou a jovem de Salvador a olhar pela ocular de um telescópio mais pequeno. A menina soltou uma exclamação de pura maravilha ao ver os anéis de Saturno pela primeira vez. Naquele instante, o ciclo completou-se.
Sofia não era mais apenas uma observadora das estrelas. Tornara-se uma constelação, a ligar pontos de esperança, a guiar uma nova geração de exploradores. O seu trabalho era agora criar oportunidades, abrir portais para outros universos, tal como um dia um cartaz amarelado abrira um para ela. Ela olhou para o céu, para o seu velho amigo e sussurrou um obrigada. A sua vida era a prova de que, não importa quão escuro seja o chão de onde se parte, basta ter a coragem de olhar para cima para encontrar o caminho de casa. A gratidão não era um sentimento passivo, era uma energia, uma força como a gravidade, que a puxava de volta para sua origem. Não para aprender, mas para reabastecer. O universo, ela sabia, não era feito de coisas, mas de relações. A dança de uma lua em torno de um planeta, a união de estrelas num enxame, a atração mútua de galáxias. A sua própria vida era uma teia de tais conexões. E naquela noite, sob o testemunho silencioso da Via Láctea, sentiu cada fio a vibrar com um significado renovado. A menina de Salvador, cujo nome era Lia, não largou seu lado. Tinha 14 anos, a mesma idade de Sofia quando o professor Ramiro a encontrara. Os seus olhos, escuros e profundos como o espaço interestelar, absorviam tudo. Doutora, disse ela, a sua voz um pouco mais firme agora, Saturno. É mesmo real. Não é só um desenho nos livros. Sofia sorriu. Um sorriso que lhe alcançava os olhos e aquecia o frio do deserto. Não, Lia, nada disto é só um desenho. É o universo a acontecer. E nós somos parte disto. O mesmo carbono que está na sua pele, no seu cabelo, foi forjado no coração de uma estrela que explodiu há milhares de milhões de anos. Nós somos literalmente poeira de estrelas a sonhar com as estrelas. Lia ficou em silêncio por um longo momento, o seu olhar a alternar entre o planeta anelado na ocular e o rosto de Sofia. Então, olhar para cima é como olhar para nossa própria história? Para a nossa família mais antiga? A simplicidade e a profundidade da pergunta atingiram Sofia em cheio. Era isso. Era exatamente isso. Sim, respondeu ela, a sua própria voz embargada pela emoção. É exatamente isso. É encontrar o nosso lugar na maior família de todas. A visita dos jovens durou uma semana de imersão total que abalou as suas percepções do mundo e do seu lugar nele. Partiram com os cadernos cheios de anotações, os telemóveis cheios de fotografias da Via Láctea e os corações cheios de uma possibilidade que antes não ousavam nomear. Sofia despediu-se deles no aeroporto de Calama, sentindo o misto habitual de exaustão e euforia. Ao ver o avião a levantar voo, uma linha prateada contra o céu azul cobalto, pensou que o seu trabalho era esse, ser uma plataforma de lançamento. De volta ao observatório, a rotina reassumiu o seu ritmo tranquilo e exigente. As noites eram passadas na cúpula, num diálogo silencioso com a luz antiga, que viajava eões para chegar aos espelhos do seu telescópio. Os dias eram preenchidos com análises de dados, equações complexas rabiscadas em quadros brancos e videoconferências com colegas em Munique, Pasadena e Tóquio. O seu projeto atual focava-se em transientes, fenômenos cósmicos breves e energéticos. Eram como os pirilampos do universo, e a sua equipa estava a tentar perceber o que os fazia piscar. Foi numa dessas noites, 3 meses após a visita dos estudantes, que o universo decidiu piscar de uma forma que ninguém esperava. Estavam a monitorizar uma galáxia anã, a cerca de 150 milhões de anos-luz de distância, um pontinho insignificante no grande mapa cósmico. O software, programado para detectar anomalias, emitiu um alerta suave.
No ecrã, um dos pixels da imagem da galáxia tinha brilhado de forma impossivelmente intensa por uma fração de segundo, emitindo uma rajada de ondas de rádio de uma pureza matemática assustadora. Uma rajada rápida de rádio, ou FRB. Não era o primeiro que detetavam, mas este era diferente. A fonte, repetiu, disse o Dr. Kenji Tanaka, o seu colega pós-doutorado, a sua voz tensa de excitação contida. 2 vezes, com um intervalo de exatamente 11 minutos e 3 segundos. Sofia inclinou-se sobre o monitor, o seu coração a acelerar. As FRBs repetitivas eram raras, mas conhecidas. O que era inédito era a precisão do intervalo. A natureza era muitas vezes caótica, mas por vezes exibia uma ordem impressionante como nos pulsares. Mas isto era demasiado regular, demasiado deliberado. Executa a análise espectral da segunda rajada. Compara com a primeira. Verifica todas as fontes de interferência terrestre e orbital. Quero saber se um satélite militar não decidiu fazer uma brincadeira sobre a nossa área, ordenou Sofia, a sua mente a entrar em modo de crise científica. Durante as semanas seguintes, o observatório tornou-se o epicentro de um segredo febril. A fonte voltou a emitir. E, de novo, o intervalo era sempre o mesmo, com uma precisão de nanosegundos. A assinatura da onda era complexa, quase como se contivesse informação. Não era ruído, era um sinal, e vinha de um lugar onde não deveria haver nada capaz de produzir algo assim. A equipa trabalhou em isolamento, verificando e reverificando os dados, atormentados pela magnitude do que poderiam ter encontrado e aterrorizados pela possibilidade de um erro colossal. Sofia mal dormia. Vivia de café e adrenalina, a sua mente uma tempestade de equações e hipóteses. Seria um novo tipo de objeto astrofísico? Um magnetar num sistema binário com um buraco negro? Ou seria a outra coisa? A possibilidade que ninguém ousava dizer em voz alta? A hipótese que era, ao mesmo tempo, o sonho e o pesadelo de qualquer astrônomo. Finalmente, após meses de trabalho secreto e revisão por pares com um pequeno círculo de confiança, não havia mais como negar. O sinal era real, consistente, de origem extragaláctica. Era, sem dúvida, a descoberta astronômica mais significativa do século. A notícia explodiu na consciência global. Cientista brasileira lidera equipa que deteta potencial sinal inteligente extraterrestre, gritavam as manchetes. Da noite para o dia, Adra. Sofia Almeida, a astrofísica do Morro da Estrela Cadente, tornou-se a pessoa mais famosa do planeta. A sua vida transformou-se num turbilhão. Entrevistas para a CNN, a BBC, a Al Jazeera. Convites para falar na ONU, no Congresso americano. A sua história de origem, antes uma nota de rodapé inspiradora, tornou-se a narrativa principal. A menina da favela que conversava com as estrelas tinha aparentemente recebido uma resposta. No início, foi avassalador, mas também gratificante. Era uma oportunidade de colocar a ciência no centro do palco, de falar sobre a importância da curiosidade e da exploração. E, claro, trouxe uma atenção sem precedentes para a sua fundação. As doações choveram. Empresas de tecnologia faziam fila para patrocinar o projeto Estrelas da Favela. Parecia que o seu universo pessoal e o profissional tinham finalmente entrado numa harmonia perfeita. Mas o universo, como ela bem sabia, tende para a entropia. E a sociedade humana, por vezes, também. A sua ascensão meteórica a ícone global não passou despercebida no Brasil, e nem toda a atenção foi positiva. Um deputado em ascensão, de nome Amílcar Valadares, um homem com um sorriso oleoso e um discurso populista afiado, viu na história de Sofia uma oportunidade.
Inicialmente, ele elogiou-a, chamando-a de orgulho da nação, um exemplo do potencial brasileiro. Mas a sua melodia mudou subtilmente. É uma história maravilhosa, disse ele numa entrevista televisiva de grande audiência. Mas não nos podemos deixar enganar. Adra. Almeida é a exceção que confirma a regra. Uma em 1 milhão. Enquanto celebramos uma cientista que procura ETs há milhões de anos-luz, esquecemos as milhões de crianças nas nossas favelas que não têm saneamento básico, que vivem com medo do próximo tiroteio. O dinheiro público que financia estes telescópios gigantes, estas pesquisas esotéricas, não estaria melhor aplicado a resolver os problemas reais do nosso povo? A farpa foi a primeira de muitas. Valadares começou uma campanha insidiosa. Ele não atacava Sofia diretamente. Ele atacava a sua área de trabalho, a sua importância. Pintava a ciência pura como um luxo de elite, desligado da realidade do cidadão comum. E, por extensão, a sua fundação começou a ser retratada não como uma ponte de oportunidades, mas como um projeto de vaidade, que ensinava as crianças a sonhar com Marte enquanto a sua casa está a afundar na lama. O veneno começou a fazer efeito. A opinião pública, inicialmente eufórica, começou a fraturar-se. Comentários online acusavam Sofia de ter esquecido as suas raízes, de ser uma garota propaganda para os gringos. Os políticos que antes a aplaudiam começaram a distanciar-se. O financiamento governamental para programas de divulgação científica, uma das fontes de receita da sua fundação, foi subitamente reavaliado e posto em espera. Doadores corporativos, temendo a controvérsia política, começaram a recuar. Sofia assistia a tudo isto do seu santuário no Atacama, sentindo-se como se estivesse a observar uma estrela distante a colapsar, impotente para intervir. A sua descoberta, que deveria ter unido a humanidade numa sensação de admiração e maravilha, estava a ser usada como uma arma para dividir e fomentar o ressentimento no seu próprio país. O pó vermelho do morro da estrela cadente, que ela sentia na sua alma, começou a arder. A gota de água foi um e-mail que recebeu de Lia. A jovem de Salvador, que se tornara uma das alunas mais promissoras e uma espécie de porta-voz informal dos outros jovens da fundação, escreveu-lhe uma mensagem curta e desesperada. A prefeitura da sua cidade, sob pressão política, tinha cancelado a parceria com a fundação, fechando o pequeno observatório comunitário que tinham construído juntos. Eles estão a dizer que a senhora nos ensina a fugir da realidade, escreveu Lia. Mas a senhora ensinou-nos que a realidade é muito maior do que eles pensam. Estão a tentar roubar-nos o céu, doutora. Não deixe. Aquelas palavras atravessaram os milhares de quilômetros e atingiram Sofia com a força de um meteorito. Ela percebeu que a sua batalha não era apenas com os dados e as equações. Uma nova força gravitacional entrara na sua órbita e ameaçava despedaçar tudo que ela construíra. Ela não podia lutar esta guerra a partir do deserto. Tinha de ir para casa. Uma semana depois, Sofia aterrou no Rio de Janeiro. A cidade recebeu-a com o seu abraço úmido e caótico de sempre. Mas o ar parecia mais pesado, carregado de uma tensão que ela não sentira antes. As câmeras e os repórteres que a esperavam no aeroporto não perguntavam sobre a natureza do sinal ou a composição da galáxia anfitriã. Perguntavam sobre as acusações do deputado Valadares, sobre se a ciência era um luxo para os pobres. Em vez de ir para um hotel de luxo na Zona Sul, Sofia foi para a casa da sua mãe no Morro da Estrela Cadente. A sua chegada causou um alvoroço. Vizinhos saíram às portas abraçando-a, tirando selfies, tratando-a como a realeza que regressava. Mas por baixo da celebração, ela via a preocupação nos seus olhos. A sua fama tinha colocado um holofote sobre a comunidade e nem toda a luz era lisonjeira.
A sua mãe, Dona Jacira, estava mais velha, os cabelos com mais fios de prata, mas os seus olhos tinham a mesma clareza de sempre. Depois de um longo abraço e de lágrimas silenciosas, ela sentou Sofia na cozinha, à frente de um prato de feijão tropeiro, a sua comida de conforto. Eles estão a usar o teu nome para suas guerras sujas, minha filha, disse Jacira, sem rodeios, enquanto mexia uma panela no fogão. Eu sei, mãe. Eu não sei o que fazer. Eu sou uma cientista. Eu lido com factos, com provas. Não sei como lutar contra isto, contra mentiras e insinuações. Dona Jacira parou e virou-se para ela, segurando a colher de pau como um cetro. Você aprendeu a ler à luz de estrelas que morreram antes de a Terra existir. Acha mesmo que não consegue ler as intenções de um homem reles como esse Valadares? Você não aprendeu a olhar para o que está longe para esquecer o que está perto. A sua força nunca veio só do seu cérebro, Sofia. Veio daqui. Ela bateu com a mão no seu próprio peito do coração, da sua verdade. É isso que eles não têm. É com isso que você tem de lutar. Nos dias seguintes, Sofia redescobriu a sua órbita original. Caminhou pelas ruelas sinuosas, falou com os donos das lojas, jogou uma partida de futebol improvisada com as crianças. Visitou o local onde ficava o sebo do professor Ramiro, agora transformado num pequeno centro comunitário e biblioteca gerido pela Fundação, um dos poucos projetos ainda a funcionar com as doações privadas que restavam. As prateleiras estavam cheias de livros, e num canto, orgulhosamente exibido, estava o velho telescópio refrator de Ramiro. Ela organizou uma reunião com os alunos locais do projeto. Os seus rostos mostravam uma mistura de admiração e medo. Eles vão fechar tudo? Perguntou um rapaz chamado Pedro, que sonhava em ser engenheiro aeroespacial. Sofia olhou para suas caras ansiosas e sentiu uma onda de fúria protetora. A sua mãe estava certa. Isto não era sobre política ou sobre o sinal extraterrestre. Era sobre isto. Sobre o direito destas crianças de sonhar tão alto quanto qualquer outra. Não, disse ela, a sua voz a ressoar com uma convicção que não sentia há semanas. Não vão. A nossa fundação chama-se Estrelas da Favela. As estrelas não se apagam facilmente. E nós também não. Ela sabia o que tinha de fazer. Tinha de enfrentar Valadares no seu próprio terreno. Através dos seus contactos na imprensa, ela deixou claro que estava disposta a um debate público. O convite não tardou. O programa de maior audiência da televisão brasileira, um talk show noturno, ofereceu-se para mediar um confronto cara a cara entre a cientista do século e o deputado do povo. Era uma armadilha, uma arena de gladiadores mediática, onde a lógica e os factos raramente sobreviviam. E ela aceitou. A preparação para o debate foi a pesquisa mais difícil da sua vida. Ela não estudou quasares. Estudou os discursos de Valadares, as suas táticas, os seus pontos fracos. Ela não formulou hipóteses, formulou argumentos. Mas a sua maior preparação foi falar com as pessoas. Ela falou com a Lia por vídeo, com o Pedro, com dezenas de outros jovens. Recolheu as suas histórias, os seus sonhos, as suas frustrações. Eles seriam a sua munição. A noite do debate chegou. O estúdio de televisão era frio e artificial, o oposto do silêncio sagrado da cúpula do observatório. Sofia sentia-se exposta sob as luzes ofuscantes, o seu coração a bater como um pulsar descontrolado. Do outro lado da mesa, Amílcar Valadares sorria, exalando uma confiança predatória. O debate começou como ela esperava. Valadares foi charmoso e paternalista, elogiando-a como um tesouro nacional antes de lançar o seu ataque. Mas o nosso tesouro está a ser usado para justificar gastos absurdos enquanto nosso povo sofre. Doutora, com todo respeito,
Como pode justificar que o governo invista milhões para ouvir um chiado do espaço, quando aqui, na Terra, há pessoas a passar fome? Sofia respirou fundo, lembrando-se do frio do Atacama, da vastidão do céu. Deputado, o senhor fala de custos, mas eu falo de valor. A ciência que o senhor chama de esotérica deu-nos o GPS no seu telemóvel, a tecnologia de imagem médica que salva vidas nos hospitais, a energia solar, que pode iluminar as casas das pessoas de quem o senhor fala. A curiosidade não é um luxo, é o motor do progresso humano. E não se trata de ouvir um chiado. Trata-se de responder à pergunta mais fundamental que existe: estamos sozinhos no universo? Essa pergunta não pertence a uma elite. Pertence a cada criança que olha para o céu noturno, seja da varanda de um apartamento de luxo ou da laje de uma casa na favela. Valadares riu-se. Belo discurso, doutora. Mas a poesia não enche a barriga. A senhora, com a sua história incrível, deveria saber disso. O que é mais importante? Um telescópio novo ou um hospital novo? Era falsa dicotomia, a sua armadilha favorita. Sofia olhou diretamente para a câmara, não para ele. Essa é uma pergunta desonesta, deputado, e o senhor sabe disso. A questão não é escolher entre um e outro. Um país que aspira a ser grande investe em ambos. Investe na saúde do seu povo e na sua inteligência. Investe no seu bem-estar presente e no seu futuro. O senhor quer falar sobre a realidade? Vamos falar. Conhece a Lia de Salvador? Ela aprendeu a programar nos nossos workshops para analisar dados astronômicos. Hoje, ela está a desenvolver uma aplicação para ajudar a sua comunidade a monitorizar os riscos de deslizamento de terra. Conhece o Pedro, aqui do Rio? Ele usou os princípios que aprendeu a construir um telescópio para desenhar um sistema de purificação de água de baixo custo para sua casa. O senhor acha que ensinar ciência é ensinar a fugir da realidade? Não, deputado. Ensinar ciência é dar às pessoas as ferramentas para transformar a sua realidade. Ela continuou, a sua voz a ganhar força, a sua paixão a silenciar o cinismo. Ela não estava a debater, estava a testemunhar. Contou as histórias dos seus alunos, transformando-os de estatísticas anônimas em seres humanos com sonhos e potencial. Ela ligou a busca por planetas distantes à busca por soluções aqui na Terra, mostrando que a mesma metodologia, observação, hipótese, experimentação, aplicava-se a ambos. O senhor fala em meu nome, como se me conhecesse, disse ela, virando-se finalmente para o encarar. Mas o senhor não entende nada da minha história. O senhor vê-a como uma anomalia, uma lotaria que eu ganhei. Mas o que o senhor não percebe é que o talento, a inteligência, a curiosidade, isso não é uma exceção na favela. É a regra. O que é uma exceção é a oportunidade. O meu trabalho com a minha fundação não é criar exceções, é tornar a oportunidade a regra. O senhor quer cortar isso. Quer dizer a milhões de crianças brasileiras que o céu não é para elas. Que o seu lugar é olhar para o chão. Eu estou aqui para dizer que o senhor está enganado. O universo pertence a todos. O seu monólogo terminou num silêncio retumbante no estúdio. Valadares, pela primeira vez, parecia sem palavras, o seu sorriso forçado a vacilar. Ele tentou contra-atacar com slogans e estatísticas, mas o dano estava feito. Sofia não tinha jogado o seu jogo político. Tinha mudado o tabuleiro de jogo por completo. Nos dias que se seguiram, a maré virou. O debate viralizou. A hashtag O Universo é de Todos dominou as redes sociais. Pessoas comuns, cientistas, artistas, empresários, todos se uniram em defesa de Sofia e da sua causa.
Uma campanha de financiamento coletivo para estrelas da favela arrecadou em 48 horas mais do que o governo lhe tinha cortado. Novos patrocinadores, desta vez mais corajosos, apareceram. A fundação não fora apenas salva, renascera, mais forte e com um mandato popular, mais claro do que nunca. Sofia ficou no Brasil mais um mês, a supervisionar a reestruturação e expansão da fundação. Viajou para Salvador para reinaugurar o observatório comunitário com a Lia ao seu lado. A jovem, agora com 15 anos, falava com a autoridade de quem tinha lutado por algo e vencido. Sofia viu nela não apenas uma protegida, mas uma sucessora. Quando finalmente regressou ao Atacama, o deserto pareceu-lhe diferente, mais sagrado. O observatório não era mais um refúgio do mundo, era um posto de vigia, um lembrete da perspectiva cósmica que era tão necessária nos assuntos humanos. A sua identidade já não se sentia dividida. A astrofísica e a ativista, a menina da laje e a cientista de renome mundial, eram a mesma pessoa. Eram as diferentes fases de uma mesma órbita, impulsionada pela gravidade da sua própria história. Na sua primeira noite de volta na cúpula, ela apontou o telescópio para a fonte do sinal. Ele ainda estava lá, a piscar com a sua regularidade matemática, uma mensagem numa garrafa cósmica, cuja tradução poderia levar séculos. A descoberta tinha lhe dado fama mundial. Mas a batalha que se seguiu tinha lhe dado um propósito. Ela pensou no professor Ramiro. Ele ensinara-lhe que o conhecimento era libertação. Ela agora entendia essa lição a um nível mais profundo. A libertação não era apenas para si mesma. Era uma força que tinha de ser partilhada, que crescia ao ser distribuída. A verdadeira medida da sua vida, ela percebeu, não seria a descoberta de vida inteligente noutro lugar do universo, mas o cultivo da vida inteligente e cheia de esperança que já existia aqui mesmo, na Terra, nos lugares mais esquecidos. Um alerta suave soou no seu computador. Era um e-mail. O remetente era Candy. O assunto era urgente. Variação no sinal. O seu coração deu um salto. Ela abriu a mensagem. Anexado estava um gráfico. A frequência do sinal repetitivo tinha mudado. Uma mudança minúscula, quase imperceptível, mas inegável. Era um desvio Doppler. A fonte do sinal não estava estacionária. Estava a mover-se. E a análise de Candy era inequívoca. Estava a mover-se na direção deles. A uma velocidade extraordinária. Sofia olhou do ecrã para a imagem da galáxia distante, um borrão de luz antiga. A mensagem na garrafa não estava apenas a flutuar no oceano cósmico. Tinha um remetente. E aparentemente o carteiro estava a caminho. A sua grande descoberta não era o fim de um capítulo, era o prólogo. E a história da humanidade estava prestes a ficar muito, muito mais complicada. Ela olhou para a escuridão entre as estrelas, o seu velho amigo, e em vez de gratidão sentiu um arrepio. Uma mistura de terror e admiração perante a imensidão do que acabara de começar.